Olá, artistas do Brasil! No episódio de hoje da Sala 1604, a gente quer conversar com você que ainda tá no comecinho da sua jornada artística, que não conseguiu os primeiros trabalhos, que ainda tá tentando encontrar uma rotina de estudos que faça sentido pra você, ainda tá entendendo como é que você aprende. Essa semana aqui na Revo, a gente tá fazendo a Maratona de Blender, que é um evento gratuito onde a gente te ensina Blender através de uma cena completa, né? Nosso professor Ivan ensina você a fazer uma cena do começo ao final, sem você ter aberto o Blender nenhuma vez na sua vida, você consegue acompanhar. E muitas pessoas que participam da Maratona de Blender ficam muito felizes e satisfeitas com os resultados que elas conseguem atingir em uma semana fazendo essas aulas, né? Mas a nossa questão aqui hoje é, será que dá pra parar por aí? Será que a gente consegue aprender arte a um nível profissional assistindo tutoriais? E aí, pra conversar sobre essa diferença entre aprender sozinho, entre aprender com ajuda, entre decidir se faz um curso ou se continua estudando de forma solitária, estou aqui com o Gustavo Ribeiro, um dos grandes autodidatas aí que eu conheço. Foguinha. Nada. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Como vocês estão? Eu acho que tem um negócio, Gabi, sobre esse bagulho de autodidata que vale falar. As pessoas falam, às vezes... Eu acho que, pra começar, assim, pra mim, as pessoas falam como se autodidata fosse um bagulho... Melhor. Só autodidata, que foda. É. Mano, se você tem condição de ter alguém pra te ajudar, não seja autodidata. Sim. Sabe, de pagar um curso, de fazer um rolê, não seja. Porque, tipo, tu vai aprender muito mais rápido se você tiver uma pessoa que já sabe te ajudando. Isso é um fato pra mim, sabe? Não é nenhuma questão, assim, sabe? A questão é tipo, dá pra você aprender sozinho, saca? Dá pra você aprender sozinho. Porra, eu lembro que por exemplo, eu aprendi outra língua assistindo filme e fazendo tutorial, sabe? Sim. Lá em casa só dava pra patrocinar o curso de inglês de uma pessoa. E essa era a minha irmã, que era mais inteligente, entendeu? Vamos investir pelo certo aqui, né? Aqui já parece que vai dar certo, a gente vai botar o dinheiro. Então não dava, não tinha essa. Já era muito caro então... Eu tive que aprender sozinho, eu nunca fiz nenhum curso de nada, assim, E na escola eu sempre fazia espanhol, assim, porque eu odiava inglês. Só que daí chegou um momento que eu queria aprender 3D e tudo era inglês naquela época. Tudo era inglês. Aí eu falei, foda-se, vou aprender essa merda. Saca? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito um curso, eu ia ter aprendido muito mais rápido. Sim. Sabe? E eu tenho certeza também que eu ia ter, tipo, muito menos vícios do que eu tenho hoje, assim, sabe? Acho que a gente vai abordar todos esses temas mais pontualmente, mas eu gosto desse primeiro. Mas vale falar que nada substitui um professor. Exatamente, eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que você começou ali da forma mais precisa possível, que é, não seja burro, né? Se você se você consegue ter ajuda pra fazer as coisas, por quê? Porque, em nome de Jesus, nosso Senhor, você faria as coisas sem ajuda? Exato. Não faz sentido você estar escolhendo o caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais demorado, sem uma razão que justifique essa escolha, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu acho que esse exemplo do inglês que você falou é um bom paralelo, porque acho que funciona bem pra dar de exemplo, assim, pra quem às vezes ainda tá na dúvida entre investir num curso, ou mesmo ir atrás de um curso, porque tem muito material no YouTube disponível, né? Você falou que a sua jornada, né, de aprender inglês de forma não balizada em parâmetros didáticos, né, mas com filmes e meter nas caras, te deixou com vários vícios e probleminhas. Que tipo de probleminhas você acha que são esses? Eu acho que, tipo assim, primeiro quando a gente vai aprender é com base na pesquisa do que, tipo, o foda de aprender sozinho é que você, assim, tipo, você vai buscando conteúdo. E nem tudo que está na internet é o melhor conteúdo, pra começar, tá? Você não tem como filtrar o que é bom e o que é ruim. Sim. E quando a gente tá muito novo nas coisas, a gente tende a assumir todas as paradas. Tipo, quando você tá aprendendo um bagulho novo, você tende a assumir tudo como uma verdade absoluta, sabe? E por isso que eu acho que é muito importante você ter alguém ajudando. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo, tipo, prático pras pessoas aqui. Enquanto você pensa, eu vou contar uma anedota sobre isso que você falou, de não podermos confiar nos conteúdos na internet. Uma coisa que eu percebi recentemente, porque
A gente tá falando sobre estudo aqui, então estudo cabe qualquer coisa que você tenta aprender sozinho. Mas eu estava falando bastante sobre adestramento e comportamento animal. E aí, os primeiros vídeos que eu vi, os primeiros vídeos que eu vi foram de canais muito grandes do YouTube. Porque é isso que o YouTube te indica, certo? Porque o algoritmo funciona dessa forma. Você tá pesquisando sobre o assunto, ele não vai te indicar um vídeo que o conteúdo é ótimo se o vídeo tem 5 views. Porque ele entende que se um vídeo só tem 5 views, o conteúdo não é ótimo, certo? Um dos parâmetros pro YouTube indicar um conteúdo pra você é ele ter muitos views. E aí o que eu acabei percebendo logo que eu comecei a me aprofundar e comecei a cair em criadores um pouco menores, uma galera que talvez não fosse tão comunicadora, sabe? Tipo, uma galera que não tinha esse perfil de e aí, pessoal do YouTube, hoje a gente vai falar de... Mas que tinha o conhecimento. Eu comecei a perceber que os primeiros conteúdos que eu vi eram de gente que não necessariamente manjava tanto das coisas, mas sabia muito bem fazer thumbs, títulos, e que tinha esse perfil, assim, de falar, tipo, sabe... bem, de forma expressiva, conseguia comunicar muito bem. Sim. Eu não estou dizendo que pessoas que sabem fazer um bom trabalho de thumb e título e que são boas comunicadoras estão falando bosta. Mas tem grandes chances de que as pessoas que tenham mais projeção sejam pessoas que sejam melhores comunicadoras do que necessariamente tenham mais conhecimento específico sobre aquele assunto. Isso pode acontecer em diversas áreas. Isso gera um negócio que eu estava falando, que é tipo, você não sabe mais em quem confiar. Você acaba assumindo que todas as coisas que estão sendo ali ditas são verdadeiras, mas não necessariamente. E aí você fica meio, tipo, desnorteado, acho que é a palavra. E eu acho que a parada de ter alguém é que você consegue ter uma curadoria, sabe? Tipo, sobre o que é um bom conteúdo, o que é um mau conteúdo. E eu acho que isso é vital, assim. Mas, tipo, de nenhuma maneira, porque esse podcast é sobre ser autodidata. Eu aprendi 90% de tudo que eu sei na raça, sabe? Porque é a vida. Sim, por isso que eu queria que você falasse sobre isso. Queria que você contasse um pouco dessa história, na verdade, porque eu trouxe esse tema e chamei você de novo pra falar, porque você começou a estudar há muito tempo e hoje em dia a gente obviamente acha muito conteúdo, né, no YouTube, mas quando você começou a estudar não era assim. Então conta pra gente como é que foi a sua jornada de Quando eu comecei a estudar, gente, tinha uma parada que se chamava manual. Eu já tô me sentindo velho, eu me sinto velho nesse nível. Que a gente não tinha muito, tipo, tinha YouTube, mas não tinha ainda essa geração de conteúdo lá dentro. Quando você começava a estudar, você imprimia, eu xeroquei o manual do Maia, o manual inteiro, que era um manual tipo de mais de 1000 páginas, assim, o bagulho era gigantesco. E comecei a ler o manual, assim, comecei a estudar por ele, porque não tinha muita gente que trabalhava com isso. Eu lembro que em Curitiba, velho, eu achei um cara que trabalhava com 3D. Uma pessoa. Uma unidade de ser humano. Uma unidade de pessoa que trabalhava com 3D. E daí eu percebi assim, e tipo assim, eu tava estudando Maya há uns 6 meses e esse cara estudava o software que eu não tinha estudado, que era o Max. Então, droga. Então eu não podia. Na época eu achava que eu não podia perguntar muitas coisas pra ele, assim. Porque eu ainda não entendi as coisas como muito eu preciso. É o software que vai me ensinar a fazer as coisas, não são os conhecimentos artísticos, sabe? Tipo. Eu ainda tava muito apegado a essa ideia, tipo, não, preciso saber tudo que tem nessa porra aqui, sabe? A ideia de que você tem um livro pra você aprender um software é muito arcaica pra quem vai estar ouvindo a gente aqui. Mas existem, gente, livros e livros de Maia. Todo ano saía um atualizar. E eu devorava essa parada, tipo, eu estudava muito isso. Mas essa parte de você não ter essa experiência é uma parada muito ruim, assim. Aí eu lembro que, tipo, eu fui fazer um curso em São Paulo, assim, que era de 2 semanas, tal, que era o que dava pra pagar. Na época eu queria muito poder fazer Méliès, que era, tipo, era o sonho de minha vida, só que eu não tinha grana, saca? Eu não tinha como eu fazer, era muito caro pra mim, saca? Aí eu fui fazer um cursinho de 2 semanas, tal, lá. Uma escola que nem existe mais, né? Não. Pra ver se eu aprendi o básico, assim, tipo, entendi um pouco o que era produzir um bagulho, sabe? Tipo, e daí eu fui lá, fiz esse curso de 2 semanas, esse curso me abriu muita mente, assim, sabe? De quais eram os caminhos que eu tinha que ir, sabe? Pra onde eu tinha que continuar estudando sozinho. Eu já vim estudando sozinho há 8 meses. E a partir daí, eu tive um direcionamento um pouco maior, porque alguém me falou assim, essa daqui são ferramentas. Tem a parte da arte por trás. Você tem que estudar fotografia, você tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Tipo, você já gosta de cinema, então entende que tem muita coisa de cinema aqui dentro. Pensa das coisas, pensa que o 3D é só uma ferramenta pra você. E daí minha mente começou, tipo, a virar uma chave, assim, sabe? Que eu comecei a usar aquelas ferramentas, tipo, fui fazer luz, mas eu pensava em iluminar como se fosse uma fotografia, como se fosse um set de verdade, sabe? E daí eu não tava preso só ao conhecimento de 3D.
Eu tava preso ao conhecimento de fotografia, de iluminação para cinema, sabe? Todas essas paradas, sabe? Quando eu estudo modelagem, você pensa, pô, não tô preso só com o conteúdo de modelagem 3D, você tá preso ao conteúdo de 2D, de design, sabe? Design de personagem, design de cenário, a porra toda. Então você vê, nesse momento abriu um mar de coisas que eu vi de possibilidades pra estudar, sabe? Que no começo eu sentia muito essa dificuldade, tipo, o que eu estudo, velho? Sabe? O que eu estudo? O que caralho eu faço pra ser bom sair daqui e chegar até aqui? Eu sabia que uma coisa era inegável, estudo e prática, sabe? Que não tinha como fugir disso, eu precisava estudar muito e praticar muito, sabe? Mas fora isso, eu não tinha muita noção do que estudar, sabe? Então, às vezes, o meu estudo tava meio burro. E a partir desse momento que eu vi que, tipo, eu tinha que equilibrar essa parada do estudo teórico pro estudo artístico, sabe? E também do quanto eu estudava para o quanto eu praticava, porque eu acho que isso é uma parada muito importante, sabe? É o equilíbrio entre estudo e prática, que é a praxis, né? Do grego praxis. Que é tipo... Você tem... Você tem que ter um equilíbrio muito bom, assim, entre o quanto você estuda pro quanto você pratica. E pra mim, hoje é um 20-80. Tipo, 20% de estudo, 80% de prática. Saca? Porque tudo leva tempo pra você fixar na cabeça, sabe? Tudo leva tempo pra você solidificar na mente. Então, eu acho que é muito importante você ter esse balanço, sabe? Entre o tanto que você estuda e o quanto você pratica no processo. E o processo de ser autodidata também tá muito ligado a você também não ter vergonha de perguntar. Assim, autodidata não é aprendo sozinho, sem perguntar pra ninguém. Não, você pode tirar dúvidas. Porque tem alguém ali te passando um conhecimento de qualquer forma, né? Porque daí você tá pegando o autodidatismo na forma mais crua do significado, que é o ato de estudar e adquirir conhecimento por si mesmo, entendeu? Tipo, aqui tá, o significado é o ato de estudar ou adquirir conhecimento por si mesmo, ou seja, de forma particular, sem ação direta de outras pessoas, saca? Eu já acho que o Aurélio tem que mudar. Tem que mudar essa definição, porque todo conhecimento que a gente adquire é de outras pessoas. A não ser que você seja Sócrates, que você esteja aqui teletransportado do passado, né? Você não inventou o conhecimento. Sabe, tipo, eu acredito mais num estudo não mentorado. Vamos alterar. Estamos aqui... Uma petição para alteração do significado de autodidatismo. Saca? E eu sinto que, tipo, por exemplo, pra mim o inglês foi muito mais isso. Eu aprendi 100% por mim mesmo. Eu nunca tirei dúvida com ninguém, sabe? Tipo, já o 3D, não, eu ia atrás. Eu adicionava a galera no LinkedIn, sabe? Tirava dúvida. Eu, tipo, tentava achar o nome das pessoas nos créditos. E nessa época muita gente tinha página. E eu adicionava, pegava as páginas das pessoas e mandava e-mail pra elas. Tô tentando fazer isso. Como é que faz? Sabe? E a galera super respondia, assim. Sabe? O pessoal era super solícito, assim. Mas, no geral, minha jornada foi muito de, tipo... Eu acho que pra quem trabalha com 3D e com arte, é um fato que você não tem que ter medo de aprender e de estudar, sabe? Você tem que estar muito confortável com o processo de aprendizado. Que é, tipo... Você, a todo momento, vai ter que estar aprendendo uma ferramenta nova, uma abordagem nova. Todo projeto vai ter um desafio artístico novo, sabe? Então eu acho que até certo ponto, todo mundo que trabalha com arte, ou todo mundo que tá buscando, não só arte, todo mundo que tá buscando evoluir, tipo, seja um engenheiro, um encanador, um cozinheiro, sabe? Você tá até certo ponto, tem um nível de autodidatismo, sabe? Porque você tá questionando o que você sabe, você tá tentando se levar para um próximo nível, assim, sabe? Você pode ter partes mentoradas do seu processo de aprendizado e pode ter partes não mentoradas, sabe? Tipo, quando você recebe a ajuda de alguém, mas até certo ponto você tem um grande caminho sozinho, assim, sabe? Porque o nosso bagulho não é só um conhecimento teórico que a gente adquire. É aquilo, se você mantém a regra 20-80, então você tá estudando 20% para 80% de prática. Então, quer dizer que na prática é só você, velho. Se só jogou, você. E é isso aí. É só você com você, entendeu? Então você precisa sentar a bunda e fazer, sabe? Então é muito importante todo mundo ter um lado de si muito autodidata, sabe? Porque pra aprender arte você precisa sentar a bunda e praticar, não tem como fugir, saca? Não é tipo estudar história, que tu vai ler um monte, sabe? E você só vai adquirir conhecimento. Não, o nosso balanço de estudo e prática é muito importante. E eu gosto muito disso que você falou, de você não sabia nem o que você estudava, sabe?
sabe? Eu acho que essa é a principal questão de quem tá começando. Porque quando você tá realmente no início, você não sabe nem o nome das ferramentas, sabe? Às vezes você não sabe nem qual software você começa a estudar. E aí, quando você começa a descobrir essas primeiras coisinhas, assim, tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu pinto esse bloquinho, sabe? Como é que eu transformo esse bloquinho numa bolinha? Como é que eu transformo essa bolinha numa pirâmide? Começa a descobrir essas ferramentas que o Gustavo comentando. Aí você começa a ter um primeiro vocabulário ali pra conseguir pesquisar, sabe? Porque antes disso, está completamente jogado num mar de informação da internet aleatório e você não sabe pra onde ir, né? Porque tem um monte de coisa na sua frente e você fica tipo... E agora, né? E agora, José? O que eu faço? Então eu queria que você falasse, Gus, você falou que você, né, mandava e-mail, perguntava pras pessoas, saía correndo atrás de informação, né, que você sentia que você podia confiar um pouco mais. Hoje em dia, pra quem tá começando, o que você considera que são boas fontes? Tipo, quais lugares você indicaria pras pessoas começarem a aprender? Lugares, obviamente, primeiro, escolas são um bom lugar. A Revo é uma ótima escola. A Revo, sabe, o 3D na Revo, a Revo, a gente tem só aqui dentro uma quantidade de conteúdo gigantesca, sabe, pra você estudar, saca? Tipo, tem muita coisa mesmo. Mas eu sou um grande fã de, tipo, de também, tipo, olhar pras pessoas que você curte e questionar elas, perguntar, onde você acha que eu tenho que estudar pra mim aprender a fazer algo igual você tá fazendo, sabe? Uhum. Porque às vezes essa pessoa pode te dar o caminho meio que direto, assim, sabe? Pô, faz esse curso, faz isso, faz aquilo, estuda isso, aquilo. Sabe? Porque eu acho que não tem uma fonte específica que eu possa citar. Sabe? Que vai funcionar pra todo mundo, né? Que vai funcionar pra todo mundo, sabe? Tem tantos caminhos possíveis que você pode seguir, tanto no mundo do 3D, quanto do 2D, quanto da arte em geral, que não tem uma fonte que eu fale pra vocês que vai resolver todos os caminhos. Eu acho que o maior conhecimento que eu posso dar pra vocês é de tentar chegar numa pessoa que você admira o trabalho que você quer fazer e tentar, às vezes, perguntar pra ela, por onde você acha que eu começo? Tem alguma escola que você confia e recomenda? Tem algum curso que você... ou um vídeo online que você confia e recomenda? Sabe? É muito bom isso, porque às vezes essas pessoas já têm uma quilometragem um pouco maior pra te abrir uma porta, às vezes, que é muito simples. Assiste esse vídeo no YouTube aqui que eu acho que esse vídeo vai abrir sua cabeça, sabe? E às vezes isso realmente faz diferença, né? A gente vê um vídeo e muda tudo. Exato, e às vezes eu acho que isso vai fazer muita diferença, assim. Por exemplo, a pessoa quer estudar 2D, eu acho que tem o canal do Proco, que é um bom canal, tem o canal do Guilherme Freitas aqui no Brasil, sabe? Tem o canal do Ethan. Tem o do Ethan, fora, saca? Tem o do Marco Bucci, que também é um canal muito bom. A Sula tá fazendo muito conteúdo. A Sula tá fazendo muita coisa, saca? Tem muito conteúdo. Eu vou deixar links na descrição desses canais que a gente tá falando. De 3D, velho. Tem o da Fundação Blender, tem o... 3D na Revo. Blender Guru, tem o 3D na Revo, obviamente, primeiro de todos, a Elite. Tem as maratonas de Blender, que é o melhor lugar pra você aprender. E se você tá aqui ouvindo o podcast essa semana, saiba que os vídeos devem estar online ainda lá no nosso canal do 3D na Revo. E logo eles vão sair. Então, se tá ouvindo na quinta, vai lá assistir a maratona de Blender. Segunda-feira, dia 15, dá tempo de você estudar. Dá tempo de você estudar, porque depois eles vão sair do ar. Yes. Mas, assim, eu acho que tem uma infinidade de conteúdos, assim, sabe? De conteúdos, mas ao mesmo tempo tem uma infinidade de caminhos, assim. Porque você pode falar de 2D mais cartoon, você pode falar de 2D mais realista, você pode falar de 2D, tipo, e dentro do realista, sci-fi, medieval, sei lá, tem um monte de vertentes, sabe? Você tem que saber um começo, o início, sabe? Eu acho que saber... dar um primeiro passo, né? Saber que... Porque imagina que é uma estrada que você tem vários caminhos pra entrar. Eu acho que o caminho que você tem que escolher é o caminho que vai te deixar forte pra explorar o máximo dos caminhos no futuro, sabe? Então, tipo assim, por que fundamentos é importante? Porque com fundamentos você consegue aprender, você consegue ter uma versatilidade de ferramentas muito maior pra você... eu quero melhorar um pouco o meu cartoon. Eu quero ir um pouco pro realista, sabe? Se você tem fundamentos sólidos, você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade, sabe? Então, tipo, essa estrada que você começa... A base que você seta de aprendizado é muito importante, assim. Muito, muito, muito importante. Vou dar um exemplo de inglês. Eu acho que eu consegui aprender inglês sozinho de uma maneira mais fácil, tipo, que foi até que rápido, assim. Foi porque eu tinha muito costume de assistir muito filme, sabe? Eu assistia muito filme legendado. Aí chegou um momento que eu comecei
a não desligar a legenda. Eu mudei a legenda pra inglês, sabe? Pegava os filmes e achia tudo com legenda em inglês. E daí, nesse meio tempo, eu fui melhorando, porque, tipo, o bagulho que eu queria saber inglês pra poder ouvir tutorial e ler as paradas. Ler as paradas era mais fácil, porque nessa época já existia Google Translate. Então, eu podia traduzir e aproximar as paradas ali. Saca? Por mais que algumas coisas não traduziam exatamente como Até deveria, hoje não se traduz direito. E nessa Alguns parte termos você técnicos. sente que o texto não tá fazendo sentido, e daí você vai aprendendo também, sabe? Mas uma parte difícil foi o ouvido, assim, sabe? Conseguir ouvir as paradas e entender, sabe? E pra mim eram duas coisas, um era filme e outro era música. Porque em música, geralmente, as palavras são tudo emboladas, sabe? Quando a pessoa canta, geralmente em inglês Ainda mais é muito... Gustavo, que ouve rap. É muito difícil de entender as paradas, sabe? Então eu comecei a prestar muito mais atenção nessas coisas. Fui tentando desenvolver meu ouvido. Putz, identifiquei essa palavra aqui, identifiquei aquela. Gente, era um exercício muito de formiguinha mesmo, sabe? Eu lembro que eu anotava palavra por palavra num livro, que eu ia aprendendo palavra nova, assim. Eu anotando cada uma delas, assim, tipo, não, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo, esse outro significa aquele outro, sabe? Era bem lento mesmo o processo. Mas quando você... bota que eu tava todo dia estudando só material em inglês, saca? Tipo, porque eu pegava Em pouco tempo você teve um resultado. eu achava os PDF na internet, baixava, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o livro, aí eu ia lá e xerocava por R$15 um livro, sabe? R$10 um livro. Eu xerocava o livro inteiro. Numa xerocadora lá perto de casa, da Federal, tal. E aí eu ia aprendendo, sabe? Em pouco tempo eu ia aprendendo, sabe? Eu fui pegar uma percepção de conseguir ouvir qualquer coisa em inglês em um ano, pouco menos de um ano, assim, sabe? Eu já tava ouvindo muita coisa, eu já tava conseguindo entender. Sendo que, tipo, literalmente, eu nunca tive aula de inglês. Nunca, sabe? E você pergunta, eu fiz espanhol, sabia falar espanhol? Nada. Mas eu acho que aí entra um outro ponto que é muito importante disso que você falou, que é não só o interesse, mas a disciplina. Se interessar, a gente se interessa por muita coisa. Eu sou uma mulher de infinitos interesses, gente. Eu já fiz todos os hobbies que você pode imaginar e eu já tive. Mas quais deles eu realmente levei pra frente, sabe? Tipo, quais deles eu consegui ter um estudo consistente e realmente tirar alguma coisa daquilo que não fosse simplesmente o interesse. E eu acho que você falou sobre ter disciplina, sabe? Você disse, eu estava estudando todos os dias. E tipo, é um bagulho combinado, assim, eu também tava estudando inglês, também na minha rotina de estudar algo, porque, tipo, o inglês tinha um objetivo, era aprender 3D, entendeu? Era um negócio que eu não gostava, mas tinha um fim que eu gostava, que era o 3D, sabe? Então isso me ajudou muito, assim, sabe? Tanto que eu vivo pensando assim, caraca, eu preciso aprender outras línguas, sabe? Eu preciso, tipo, aprender francês, italiano, uma hora, agora que minha vida tá se acalmando mais, eu acho que em algum momento... Fale mais sobre... Porque eu sempre quis ser poliglota, sempre quis saber várias línguas, assim, tipo, eu só não tinha um empenho. Acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa de qualquer área acha muito pica, né? Um empenho e uma dedicação, mas eu quero saber pelo menos umas 5 línguas aí, sabe? Eu acho que em algum momento eu vou me dedicar mais a isso. Mas essa importância da disciplina é fundamental e eu acho que talvez essa seja uma das principais diferenças, né, entre você fazer um curso que tem um acompanhamento e alguém te ajudando e te guiando e te mentorando, como o Gus falou, e você aprender sozinho. E quando você tem um mentor, né, dependendo do tipo de curso que você tá fazendo, você tem alguém te impondo uma disciplina, né? Tipo assim, você tem que entregar essa tarefa quarta-feira. É quarta-feira que você tem amanhã. Até amanhã você tem que entregar isso aqui. E se você tiver que se impor esse prazo, às vezes você não consegue manter, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das principais diferenças entre você estudar sem ajuda e estudar com ajuda, que a ajuda é em vários sentidos, né? Não é só de conhecimento, mas também é de te ajudar a ter essa rotina, a criar essa jornada de estudos, até um planejamento e uma organização desses estudos, né? Tipo, você estuda isso antes de estudar isso, sabe? Porque vai fazer mais sentido. Então, essa organização também eu acho que é um ponto bem relevante na hora que você tem alguém te ajudando nessa jornada, ao invés de você dar as caras sozinho. É possível? É possível. Gustavo está aqui como prova viva de que dá pra você dar as caras e aprender, certo? A gente não está falando que é impossível, só que é o quê, Gus? Mais demorado, talvez, né? Paciência, velho. É o que você precisa, paciência. Eu acho que pra estudar sozinho, você precisa do atributo mais importante, que é paciência, tipo, sabe? Tem uma parada que é, pra você sair do ponto A e chegar ao ponto B, você precisa de estudo e prática. E paciência. Sabe? Porque não é rápido e não é fácil. Estudo, prática e paciência. Gostei da pressão lema. Exato, mas é o que você precisa, assim, não tem muito mistério, assim, sabe? Dá pra você aprender qualquer coisa. Eu acredito muito nisso.
Só que você precisa das 3 coisas, estudo, prática e paciência. Por que a paciência? Porque dependendo da sua situação, você pode ter menos ou mais tempo, mais ou menos condições, sabe? Tá numa situação e em outra. Então, tipo, diferentes situações vão exigir mais ou menos paciência. Às vezes você vai ter meia hora por dia só. Às vezes você vai ter 8 horas por dia. Saca? Mas mesmo tendo meia hora por dia, dá pra chegar lá. Vai ser mais devagar. Mas é melhor fazer a meia hora por dia do que não fazer, porque daí você não vai chegar nunca. De acordo completamente, não tô aqui. eu fiquei pensando em momentos assim, tipo, sabe, que eu conseguia fazer só um pouquinho e que isso trouxe resultado. Porque a gente às vezes fica com essa ideia de, não, quando eu for, eu vou fazer, sabe? Quando eu tiver, eu vou começar. Quando eu puder, eu vou tentar, sabe? Fica com isso de tipo, quando todas as situações estiverem favoráveis, aí eu vou fazer tal. E às vezes esse momento nunca chega, né? Muitas vezes esse momento nunca chega. Então é muito do tipo, tá, com o que você tem hoje, sabe? Sem comprar nenhum material, sem investir em nenhum curso nesse momento, sem ter que se mudar de país pra fazer uma aula, sem ter que, nada desse tipo, sabe? Com o que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, o que você consegue fazer? Eu acho que é por aí que a gente começa, né? Porque senão fica nessa vibe de sempre estar esperando o cenário perfeito, né? Os bichos cantando na floresta da Branca de Neve, pra você começar a fazer algo que você já tem vontade hoje de fazer. Mas isso não vai acontecer. Não vai. Essa é real. Triste, né? É triste dizer isso. É triste aceitar isso também. A não ser que você tenha 16 anos. Não, acho que... não, se você tiver 16 anos... Aí você já tá na condição ideal. Você tá começando jovem, se você tá aqui, você é jovem, você... Mas a partir de que a vida adulta começa, velho, você já vai ter que lidar com adversidades, entendeu? E é isso aí. A gente tá menosprezando a vida de 16 anos, achando que a vida deles com 16 anos hoje é igual a nossa com 16 anos. Não, não é fácil, você tem outras preocupações a menos, entendeu? É só isso, não é mais fácil, é mais difícil. Geralmente você não precisa trabalhar pra se manter, o que já é uma... Geralmente, né? Não sempre. Geralmente, não sempre, claro. Mas pelo menos você tem alguém te dando suporte ali. Mas eu acho que é um bagulho também de entender, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que não acredita muito na parada da meritocracia, assim, sabe? Eu acho que diferentes pessoas estão caminhando de diferentes pontos da linha de partida, assim, sabe? E eu acho que esse entendimento também é muito importante, assim. Não dá pra eu me comparar com um moleque que tá com 16 anos, tem 9 horas por dia, entendeu? Saca? Tipo, é fato que não dá, sabe? Eu tenho um monte de coisa pra fazer todo dia e minha vida já não tem o mesmo tempo que eu tinha antes. Sim, mas também tem as duas coisas, né? Os dois lados. Talvez quem seja mais novo tenha essa sensação de que, eu sou novo, eu ainda tenho tempo pra aprender as coisas. Eu posso passar metade do dia jogando e a outra metade eu meio que estudo, sabe? Mas quem já é mais velho já tem uma sensação mais de... Sabe, eu não tenho mais tanto tempo, sabe? Eu não posso mais desperdiçar tanto tempo. Talvez também tenha essas duas coisas, cara. Ser mais velho traz muita inteligência na vida da pessoa. Eu não tenho uma ansiedade com isso, mas eu tenho um senso de urgência, assim, que eu tô com 33, eu tô tipo, caraca, a vida tá voando aí, vamos fazer passando, né? O tempo está passando. Passa tempo, o tempo passa, sabe? Tipo, e é isso aí, velho. Sabe? Tipo, as coisas precisam acontecer, assim. Mas eu também não posso me cobrar demais, sabe? É tipo, também ter paciência, assim, que... É o que você falou, estudo, prática e paciência. Estudo, prática e paciência, Vai sabe? ser o título do episódio. Exato. E eu acho que é isso, assim. Acho que é acreditar no efeito compilado das coisas, sabe? É tipo, que meia hora todo dia... Daqui 10 anos pode virar, tipo, muitas horas, sabe? Tipo, muitas horas. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 30 minutos vezes 365 dias vezes 10 anos. Ó, são 190 mil minutos. Eu vou dividir isso por 60. São 2.000 horas. 2.000 horas é hora pra caralho. 2.000 horas. Mano, 2.000 horas dá pra ficar bom. Dá pra ficar muito bom num rolê, sabe? Muito bom. Então você imagina que se você botar meia hora, dá isso em 10 anos. Você imagina que você bota 1 hora, tu já tá falando de 4.000 horas. Mano, quando você fala de 2 horas por dia, tu tá falando de quase 10.000 horas, saca? Ao longo de 10 anos. Saca? 10.000 horas é o que você precisa pra, segundo dizem os fake news, que você precisa pra virar um mestre de tudo. Segundo as fake news, você realmente deu essa fonte. Porque eu acho que isso não tem nenhum fundamento com base em nenhum método científico.
Eu Isso é acho algo que não alguém também. A gente inventou já das fez 10.000 post horas. sobre isso, esse lance das 10.000 horas. É só um achismo muito grande. Exato. Mas assim, é muito tempo. Então quer dizer que você vai ficar bom, melhor. Você vai estar melhor do que você tá hoje, com certeza. Isso é um fato. exato. Saca, 2 horas por dia, velho. 2 horas. Meu, você passa Acredita 2 horas nesse por dia efeito. no celular, pelo amor de Deus, você consegue, vai. Vamos lá. Exato. E pra gente fazer um encerramento aqui, então, né, vamos para o nosso quadro. Toca a trilha aí do meu quadro De Frente com Gabi. De frente com Gabi. Vai, Gus. A parte mais gostosa de estudar pra você. A parte mais gostosa de estudar pra mim Se você responder todas, eu vou ir na sua casa e dou um soco. não é sentir que que eu tô me desenvolvendo, sabe? Sentir que eu tô evoluindo, assim, sabe? Eu não sei, eu gosto dessa sensação de olhar pra trás e ver que eu não sou a mesma pessoa, sabe? Que eu não sei as mesmas coisas, que eu sei outras coisas, que eu tô me transformando. Porque eu acho que isso daí, conhecimento é o bagulho mais transformador que tem, sabe? Tipo, e se você quer se transformar como pessoa, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que correr atrás, sabe? E eu acho que é o bagulho que mais pode gerar mudança na vida é o conhecimento. A parte mais difícil de estudar. Ter paciência. Batendo novamente nesse ponto, paciência. Um momento que você lembra da sua jornada de estudo, assim, te deixou feliz. Alguma coisa que você, assim, um dia que você, tipo, uau, esse dia foi bom. Quando eu terminei o filme. Link do filme do Gus na descrição. Eu falei, até que a gente sabe algumas coisas, então... Bateu essa vibe. Bateu, tipo, porra, todo estudo valeu a pena, saca? Uhum. Um momento que quase te fez desistir. O filme. O lado bom e o lado ruim O lado da vida ruim, é sempre o mesmo, né? As duas faces da mesma moeda. É um desafio muito grande que eu me botei que eu não sabia que a gente ia conseguir terminar. Não fiz o filme sozinho, fiz o filme com um monte de gente, mas tava dirigindo, escrevendo, tipo, fazendo uma par de coisa no filme, então foi bem difícil ver um fim pra um projeto tão grande. Mas teve. E foi sucesso. E uma frase de conselho, né? Como sempre aqui, a sabedoria ancestral do Gustavo, aos 33 anos, a idade de Jesus Cristo. Paz para nós aí, um conselho para os nossos ouvintes da sala 1604. Tem uma frase que parece muito piegas e muito... sei lá. Muito motivacional, mas eu gosto dela. Eu ouvi uma vez essa frase de um maluco que fazia travessia. Ele era triatleta e ele fez uma travessia no Ártico, assim, sabe? Tipo... Ou seja, condições não humanas. E o cara tava correndo, assim, e a perna dele tava quase congelando, assim. Ele tava necrosando a perna dele. E daí, tipo, ele não tava sentindo a perna e ele continuou correndo por mais, tipo, 20 quilômetros, assim. Um bagulho muito bizarro. Aí um maluco, tipo, documentarista chega e fala pra ele, porra, por que tu não parou? Sabe? Por que tu não parou, mano? Olha a sua perna. Aí o maluco virou e falou assim, o sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre. E com este pensamento, quero que vocês passem o dia com isso na cabeça. Nós encerramos este episódio da Sala 1604. Espero que essa conversa tenha te dado uma luz aí, pelo menos, de o que você pode fazer se você está se sentindo perdido aí na sua trajetória de estudo, se faz ou não um curso, se começa ou não a estudar uma área diferente da sua. E que tenha sido útil pra você esse episódio, porque a gente tá aqui pra isso, né? Para servir bem, para servir sempre, né, Gus? Exato. Tendo mais dúvidas aí, só botar no comentário, querendo ter uma podcast, botar aí no comentário que nós faz, né, Gabi? Yes! Estaremos aí. Até semana que vem, gente. Um beijo e obrigado, Gus, pela participação novamente. Imagina, gente. Lembra que é aquela frase da Dory, continue a nadar, é isso aí. Beijo. É nóis. Programa editado por Doug Bezerra.